Boa noite, igreja. Graça e paz. Hoje eu vou dizer mais. Graça, paz e alegria. O tema da nossa pregação de hoje é Dias de Alegria. Vocês estão alegres hoje? Amém. Verdadeiramente alegres. Já passaram por cima de todos os problemas, de todas as preocupações. A gente tem tido muita experiência em falar com pessoas, irmãos, irmãs, amigos, pessoas que têm passado muitas lutas. E essas lutas têm, infelizmente, tirado a alegria de viver dessas pessoas. Eu não digo que a pessoa desistiu da vida, ainda não, talvez. Mas a vida que ela leva não é uma vida abundante, assim como Deus propôs. Hoje nós vamos ler um salmo muito conhecido entre todos os cristãos. Você, de repente, não vai lembrar quando eu falar, mas com certeza você conhece esse salmo de alguma forma, é o Salmo 90. Mas antes de iniciarmos a leitura desse salmo, eu gostaria de apresentar mais ou menos a história desse salmo para contextualizar, para que nós possamos nos aprofundar naquilo que ele diz. Na verdade, o livro dos Salmos, ele é uma compilação. São diversos salmos escritos em diversos tempos, por diversas pessoas. E em um momento mais adiante, alguns sacerdotes, mestres, eles vão organizar o livro dos Salmos. E quando eles vão organizar, eles dividem esse livro em 5 partes, que a gente chama de 5 livros. E o Salmo 90, na verdade, é o primeiro salmo do 4º livro, do livro de Salmos. E o primeiro livro de Salmos, ele começa falando mais do individual, das pessoas, daquele que é um homem justo, mas sempre apresentando uma aflição. O livro 2, o livro 3, ele continua apresentando aflições, mas agora no meio da nação. E ele termina o capítulo 89 com um problema. E o Salmo 90, quando inicia o livro 4º, que é logo após o 89, eu estou falando devagarzinho para vocês acompanharem, ele vai dar a solução desse problema. Lembra, eu estou falando da aflição, e agora ele vai trazer a solução desse problema. Não que a aflição automaticamente tenha acabado, mas vamos ver. Salmo 90, uma coisa importante a se dizer é que é um salmo escrito por Moisés. O único salmo escrito por Moisés, provavelmente, o primeiro salmo cronologicamente a ser escrito. Mas o que nós vamos falar aqui é mais sobre o conteúdo, sobre a direção desse salmo. E quando a gente fala em Moisés, a gente lembra do Egito. A gente lembra de Deus promovendo a libertação de um povo. Mas quando que Moisés escreve esse salmo? Acredita-se que Moisés escreveu esse salmo no tempo de Deuteronômio. Eles estavam acampados na campina de Moabe, ao leste da área ali de Judá, de Israel. E antes de atravessar o Rio de Jordão, eles estão se preparando para entrar naquela terra. Só que agora não é mais aquele povo que saiu do Egito. Sabe por quê? Porque todo aquele povo tinha morrido no deserto. O início do livro de Números, ele vai contar 600 e poucos, 1000. E a gente sabe que naquela época se contavam só os homens, e os homens que tinham mais de 20 anos. Porque era a idade de guerra, a idade que eles estavam preparados para sair à guerra, e por isso eles tinham uma responsabilidade.
E o final do livro de Números, ele vai contar mais ou menos a mesma quantidade de homens. Porque todos aqueles homens, eles tinham morrido no deserto, o povo não se multiplicou naquela época. E a gente sabe por quê. Porque Deus declarou, quando aquele povo sai do Egito, e era um tempo muito curto. Hoje em dia se faz, não sei, eu acho que são 150, 200 quilômetros, eu estou chutando, mas é muito perto. Sair do Egito e entrar em Israel é muito próximo. Só que o que aconteceu? Aquele povo, ele chega a Cades Barneia, envia 12 espias, aqueles espias entram na terra e eles voltam com um relatório cruel, um relatório que não tinha fé nenhuma. Um povo que tinha sido liberto do Egito, sob o poder de Deus, milagres e mais milagres, eles viram aquilo tudo, e eles já estavam sendo sustentados por Deus naquele caminho, mas quando eles chegam diante daquele povo cananeu, eles voltam atrás, eles querem voltar para o Egito, e Deus declara sobre eles a condenação. Esse povo não vai entrar na minha terra. E esse decreto é muito importante a gente entender a profundidade desse decreto para os nossos dias de hoje. Porque talvez Deus decrete de alguma forma sobre alguns que não entrarão no descanso do Senhor. Bom, eu gosto muito de, na verdade, quando eu estou falando sobre isso, de fazer essa analogia. Não é uma interpretação alegórica, mas uma analogia de um povo que estava na escravidão, e aí a gente faz nessa analogia como nós que estávamos na escravidão do pecado, e de repente nós somos libertos daquele lugar, mas somos lançados, não diretamente num lugar de descanso, mas nós somos lançados no deserto. E precisamos atravessar um deserto para conhecer a Deus, ter fé verdadeira nele, e aí sim entraremos no lugar de descanso. O Salmo 90 é uma declaração de reconhecimento, é uma oração, e por isso que eu estou falando, é a resposta, é essa oração. O reconhecimento da grandeza e majestade de Deus e da insuficiência do homem. É o reconhecimento do pecado humano e do juízo de Deus. E por fim, é a oração pela restauração do homem, para que lhe seja concedida abundância de vida. Podia terminar aqui, né? Mas vamos ler o Salmo 90. Diz assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, e de geração em geração, antes que os montes nascessem, e tu formaste a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, e dizes: voltem ao pó, filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce. À tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passaram na tua ira, acabaram-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua bondade,
para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. E você já pode imaginar Moisés saindo daquele deserto, depois de ver tanta gente morrendo. Tanta gente dentro de um deserto em que não tinha nada, sob total dependência de Deus, mas Deus lançando juízo após juízo sobre esses homens. Mas agora ele tinha uma nova perspectiva. Ele estava diante da terra prometida novamente, e ele estava conduzindo o povo. Na verdade, ele já sabia que não ia entrar, mas ele estava conduzindo e instruindo aquela nova geração para que ela entrasse e entrasse direito, porque ele já sabia que aquele povo, se ele não fosse segundo a condução de Deus, se ele não fosse obediente, ele ia entrar e ia se dar mal. E essa é a perspectiva que nós temos nos nossos dias também. E aí eu enfatizo essa parte do versículo 14, onde ele pede: sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. E essa para mim é a chave desse texto. É a restauração que nós buscamos sobre as nossas vidas. E aí eu te pergunto, se é restauração de quê? Da nossa alegria. E eu pergunto de novo, você é alegre? Você tem abundância de alegria, abundância de prazer? Será que nós somos assim? Olha só, quando ele pega esse texto, a palavra que é usada, na Bíblia toda é falada sobre felicidade, sobre abundância, sobre alegria, sobre felicidade, sobre gozo, sobre paz. E essa vida que Deus tem preparado para nós. Mas as palavras que ele usa aqui, para nós termos um parâmetro inicial, é Hanan, e diz, é chorar de júbilo, gritar de alegria, exultar, ter prazer em consequência. Você já gritou de alegria? Se exulta. A irmã estava abrindo o culto aqui, estava lendo esse texto, e eu vou até aproveitar o texto no final da pregação. E eu estava ali exultando, comecei a chorar e me alegrar. Meu espírito se encheu de repente. E eu entendo o que é isso, Hanan. E a outra palavra, samar, ter grande alegria, ter grande satisfação, deleite, prazer, a partir de um evento que causa alívio ou gratidão. Nós reconhecermos por gratidão aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E quando nós fazemos isso, nós nos voltamos totalmente ao Senhor. Mas qual é o estado do homem? E nós hoje, como eu comecei falando, a gente tem contato com muita gente, e nós tentamos ajudar como podemos, mas eu já adianto, esse vento ele fica batendo na página da Bíblia, e eu já adianto que eu não tenho como fazer com que você seja mais alegre, com que você seja completo, mas Deus tem. A condição que nós temos de vida é a seguinte: Adão viveu no Éden de uma forma completa, porque não havia separação entre ele e Deus, não havia nada que pudesse tirar ele da graça de Deus. Então era um homem alegre, ele era a imagem de Deus. Mas quando o pecado entrou na humanidade, ele trouxe junto o efeito do vazio.
E nós temos, infelizmente, esse vazio, porque nós caímos da perfeição de Deus. Nós caímos daquilo que era a vontade dele, para que nós tentássemos exercer a nossa própria vontade na administração da nossa vida. Então, toda vez que nós exercemos essa nossa vontade, infelizmente, a nossa carne nos atrapalha e nos leva a tomar decisões contrárias à vontade de Deus. E isso nos torna insaciáveis. Porque aquilo que o mundo nos oferece não é capaz de saciar a nossa necessidade de alegria e prazer. Nós fomos feitos para ter alegria completa, prazer completo. E o mundo não é capaz de nos oferecer isso. Então nós começamos nessa busca insaciável. Nós vamos buscar nos relacionamentos. Nós começamos a buscar em atrações. Para você perceber, nós vamos a um restaurante. Quem gosta de um restaurante? Eu acho que todo mundo gosta de comer uma boa comida, não é verdade? A irmã que levantou ali tem comida melhor do que o restaurante. Ela falou, eu falei, quem gosta de um restaurante? Ela fez assim, a comida dela é melhor do que a dos restaurantes que eu frequento. Mas o atendimento é melhor ainda. E aí você vai a um restaurante e você é mal atendido. A comida é até legal, mas você é mal atendido. E você tem um desprazer nesse local. O que você faz? Você não vai mais lá. Tem tantos restaurantes para você escolher, ou então você até tem um atendimento razoável, mas a comida é muito ruim. Você também não vai mais lá. Por quê? Porque nós estamos constantemente buscando prazer. E nós buscamos o prazer em tantas coisas. Nós buscamos os prazeres nos relacionamentos românticos. Nós buscamos os prazeres nas aventuras. Quem não gosta de um esporte de ação, né, jovens? Basquete, não é tanto de ação, mas tem gente que eu vejo que pula, né, skydiving e aqueles negócios, aqueles caras que parecem um esquilo, né, aquelas roupas, eu esqueci o nome agora, mas eu fico pensando, meu Deus, como que o cara pula naquilo ali? E o risco dele morrer é tão grande, mas ele é viciado naquela adrenalina, mas ele busca aquilo ali para ter prazer, e tantas outras coisas. Dinheiro, consumo. Tem gente que é viciada em consumir coisas, né? A gente vai nos shoppings e tem tantas coisas. A gente compra aquela mercadoria, cara, muito legal, senti muito bem na hora que eu comprei aquilo, eu precisava tanto disso. Tem pessoas que vão mais a fundo, drogas, álcool, expressões sexuais, redes sociais. A internet tem fornecido tantas maneiras de você fugir da realidade, não é verdade? Filmes, a indústria de Hollywood que prima pela beleza. Viagens, eu lembro quando lançou o canal Off, né? Na época a gente tinha até televisão a cabo em casa e eu ficava naquele canal assim olhando, eu pensava, meu Deus, Tahiti, é tão legal lá. Mas eu não estava no Tahiti. Mas parece que você tem uma sensação de prazer parecia que eu estava. E o próprio nome do canal Off, né? Você tá off, tô relaxado. Só que aí no dia seguinte você tem que acordar para ir trabalhar. E aí eu estava tão cansado que eu fiquei assistindo aquele negócio, o cara viajando de barco até não sei onde. E eu, caramba, eu tenho que trabalhar agora. Ele está no barco lá, mas eu estou aqui, eu tenho que voltar a trabalhar. Viagens, conquistas profissionais. E eu pergunto a vocês, dá para manter o prazer com essas coisas? São prazeres momentâneos. E de prazeres em prazeres, nós continuamos insaciáveis.
Eu tinha muito isso. Graças a Deus, eu estou melhorando, dizendo assim, ganhava um dinheiro, aí ficava super feliz. Sabe, entrou um prêmio, um bônus, caramba, fiquei muito feliz, estava exultante, caramba, começo a fazer planos. Aí, 1 mês, 2 meses depois, perdi um dinheiro. E é muito menos do que eu tinha ganhado, mas não importa, eu estava muito triste. O meu prazer se foi. Às vezes a gente faz amizades e muitas vezes a gente está naquele afã da amizade. A gente tem um final de semana tão legal, né, com aquela família que a gente fez de amizade. Aí basta um vacilozinho que você... Poxa, esse pessoal não é tão legal assim. E aí você, de um momento de prazer, você está num declínio na tua vida e você começa a pensar, talvez, cara, ninguém gosta de mim. E você volta para dentro do buraco. As estatísticas dizem que cada vez mais crescem o número de pessoas que precisam de ajuda psicológica. Ansiedade, medo, insatisfação, estresse, depressão. E agora a gente começa a se preocupar com as crianças, com os adolescentes, porque começa a entrar em estado neurótico de necessidades que não são tão necessárias assim, e essas pessoas começam a ser consumidas pelo mundo, a competição entra mais rápido na vida delas, o parâmetro da rede social está destruindo todo mundo. E olha uma ironia, pastores se suicidando e infartando, às vezes no próprio púlpito. Não é um caso, mas o cara está pregando, toma até cuidado. Está repreendido em nome de Jesus. Mas o que me leva a não infartar é a vida que eu tenho, porque eu tenho que ter esse regozijo, meu sangue tem que continuar fluindo. Pedir perdão depois. Mas isso é sério, gente. Tem pastor, isso é irônico, porque são pessoas que precisam estar à frente de outras pessoas, e parece que o sistema que foi gerado dentro das igrejas, ele criou um modus operandi tão difícil, jogando tanta pressão no ombro de certas pessoas, e eles mesmos, talvez nós mesmos, né, agora posso me incluir, nós mesmos precisamos administrar isso, porque o principal não pode ficar em segundo lugar. O principal é Deus. O acessório são as atividades. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Imagina eu aconselhando e tentando ajudar uma pessoa a se curar, sendo que eu estou pior do que a pessoa. Mas muitas vezes, infelizmente, é isso que está acontecendo. E isso tudo é um reflexo daquilo que o mundo tem feito, daquilo que o mundo tem pregado, egoísmo, competição. A nossa igreja tem que crescer, a nossa vida profissional tem que ser a melhor. Será que vai faltar dinheiro no futuro? Eu não juntei o suficiente. Como aquele homem dizia, né? Era rico e de repente tem uma colheita abundante. E ele começa a pensar consigo mesmo: o que eu vou fazer com isso? De repente ele tem uma grande ideia. Já sei, vou construir celeiros maiores e vou guardar isso tudo. E vou dizer para minha alma: regala-te, descansa. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma: e o que você tem para oferecer? Davi, no Salmo 51, ele vai falar para Deus assim: restitui em oração, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Nós sabemos que esse salmo foi escrito num contexto de pecado. Ele tinha caído com Batseba, Natan tinha lido
ido apontar o pecado dele, porque ele tinha matado o marido de Batseba, Urias. E a gente sabe esse contexto todo, e para a gente é sempre assim, o pecado dele era um pecado de morte. Mas nós nos afundamos aos poucos em pequenos pecados, e é o suficiente para a gente perder a alegria da nossa salvação. Hoje nós precisamos de restauração da alegria da nossa salvação. Por isso que na última pregação que eu fiz, eu falei, nós precisamos retornar a um evangelho diferente, a um evangelho de liberdade. Não um evangelho de obrigação. Eu não tenho uma amizade por obrigação. Eu tenho uma amizade porque é a essência do meu ser. E eu busco a Deus, eu quero me entregar a Ele porque eu amo, porque é a essência do meu ser. E qual é o ideal de Deus nisso tudo? Eu falei onde nós estamos, qual é o nosso estado. Mas qual é o ideal de Deus? O ideal de Deus para a nossa vida é Ele mesmo. Sabe por quê? A alegria é um atributo de Deus. Não vai estar escrito na Bíblia assim, Deus é alegria. A Bíblia fala, Deus é amor. Mas tudo que é bom, tudo que é completo, tudo que é perfeito, é a essência de Deus. Não pode haver isso se estiver fora de Deus. Deus, quando nos criou, Ele nos criou à sua imagem, para que nós fôssemos feitos dessa maneira. E é o princípio que nos leva à alegria. Não existe uma fórmula de alegria, é um princípio. Eu posso dizer assim, faça isso, deixe de fazer aquilo, vá por aqui, deixe de ir por ali. Mas não é isso que vai te fazer mais ou menos feliz. Na verdade, para você entender o seu caminho, você precisa seguir esse princípio. Sabe, Deus é a luz do sol e a água fresca direto da fonte. Essas duas figuras, elas nos ajudam a entender. Para você compreender os efeitos da luz, você precisa conhecer a fonte dessa luz. Hoje em dia nós sabemos que existe o sol, talvez pouco conhecemos do sol, mas sabemos que a partir do sol vem uma grande quantidade de energia. Nós sabemos que hoje, porque nós estudamos essa quantidade de energia, essa fonte de luz, nós sabemos que nós podemos aproveitar ele como uma energia elétrica. Hoje, muitas casas têm usado esse tipo de energia. Nós sabemos também que a luz solar, ela transforma as cores. Em determinado momento do dia, você vai ver uma cor, um outro momento do dia, você vai ver outra cor. Os fotógrafos sabem bem disso. Nós sabemos que o sol traz o calor e que esse calor, ele é muito bem aproveitado em determinadas situações. Então, para nós compreendermos esses efeitos, nós precisamos antes saber quem é o sol. Da mesma maneira, se você quiser beber a água pura, cristalina, abundante, você precisa encontrar onde tem essa fonte para você beber. E Deus é a fonte de toda alegria, de todo poder. Salmo 90, os 2 versículos, os primeiros falam, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formastes a terra, o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Só Ele é Deus, só Ele é perfeito. Nós não somos autossuficientes, mas Ele é. Se existe algo perfeito, é Deus. Lá em João, capítulo 4,
nós vamos ver que Jesus encontra com uma mulher, e ele tem um diálogo, uma mulher samaritana à beira de uma fonte, e esse diálogo vai falar sobre água, né? Mas a mulher samaritana pensava que Jesus falava de uma água física, aquela água que ela estava vendo ali, e Jesus falava de uma fonte abundante de água. E Jesus falava justamente isso: quem beber dessa água, essa água física, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, terá uma fonte abundante que jorra para a vida eterna. Jesus é o resplandecer da glória do Pai, a manifestação de Deus. Jesus disse para Filipe: Filipe, quem vê a mim vê o Pai, porque eu sou o reflexo perfeito do Senhor. E Jesus, quando está sendo batizado, uma voz vem do céu: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Senhor tinha prazer em Jesus, no modo de vida, na obediência, em tudo que Jesus estava fazendo, no cumprimento das profecias, no cumprimento do propósito que ele tinha para estar na terra, na verdade que vinha a partir dele. E eu vou dizer para vocês, meu irmão, Jesus se alegra no Pai, e por isso que ele faz isso tudo. E sabe o que o Pai faz? O Pai se alegra de volta em Jesus. E a vida abundante, ela se dá nessa volta de Deus. Sabe por quê? Nós não temos essa vida por nós mesmos, então nós precisamos que Deus nos dê isso. Deus tem. Nós podemos até pensar: Deus hoje está triste, hoje está feliz. Não, pense o seguinte: Deus está sempre feliz. Por quê? Porque Ele é completo, Ele sabe tudo, Ele sabe o passado, o presente, o futuro. Ele já tem um desfecho nas mãos dEle. Ele é todo poder. A gente que olha para as situações, a gente que olha para os governos, eu olho para a política e penso: o que está acontecendo nesse mundo? Aí eu penso: vai acabar o mundo, que catástrofe. Será que vai chegar até mim? Vai chegar nos meus filhos? Cara, essa pessoa está fazendo tudo errado, mas ela é um perigo. E eu começo a ficar ansioso, e daqui a pouco eu entro numa crise de pânico. Tudo isso por uma ansiedade que eu tenho, mas Deus não tem nada disso. Então eu dependo de Deus, Deus não depende de mim para ficar alegre, mas Ele tem prazer em seus filhos, segundo aquilo que nós fazemos na direção do seu propósito. Amém? Que bom que vocês estão concordando comigo. Deus não muda, nós aqui oscilamos o tempo todo. Paulo e Silas estão na prisão. Eles tinham sido açoitados e eles são trancafiados. Estão acorrentados num tronco, vigiados, e eles cantam à meia-noite. Eles adoram o Senhor, entoam hinos de louvor, todo arrebentado, e cantam. E eu fico me perguntando: como pode um cara passando por uma aflição dessa, ele está cantando e adorando ao Senhor? Paulo escreveu a carta de Filipenses, que se chama Carta da Alegria, é reconhecida por essa classificação. E ele estava na prisão, próximo à sua morte. Pedro e João, após serem açoitados e ameaçados pelas autoridades, saíram regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo sangue de Jesus. O que tinham esses homens diferente de nós? Será que nós, numa situação dessa, nós estaríamos nos regozijando, alegres pelas realizações? Ou estaríamos chorando, em pânico? A diferença entre esses homens e nós é só uma:
Esses homens estavam aplicando suas vidas 100% ao Senhor, não em prazeres carnais. E eu falo isso com todo temor, porque talvez todos nós aqui estejamos dividindo essa porcentagem. Às vezes a gente pensa, mas o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou virar um missionário igual a eles? Não é disso que eu estou falando. Às vezes pode até ser que sim. Eu conheci um casal ali no Lixão de Gramacho. Era um casal assim muito bonito. Eu acho que ele era surfista, a mulher eu acho que tinha sido modelo, e eles se converteram. E eles ficaram apaixonados por Jesus. E eles começaram a perguntar a Deus, o que eu faço, o que eu faço? E começaram a fazer a obra social, falar de Jesus, ponto de pregação. E eles foram parar, segundo a direção do Senhor, lá no Lixão de Gramacho. Mas o negócio não aconteceu assim não. Eles iam lá no final de semana, nas horas vagas, e eles começavam a pregar para aquele povo. Eles levavam umas cestas básicas. Às vezes eles até carregavam umas crianças, uns amigos lá para poder passar o final de semana na Barra da Tijuca. Olha que legal, vem para a Barra da Tijuca, para minha casa. Vamos ali, vou te levar no shopping. E aí de repente ele entendeu que ele estava dizendo, nas próprias falas deles, era assim, nós e eles. Não, quando eles iam se referir ao pessoal lá de Gramacho, ele fala, não, eles. E aí, não, mas nós. E aí, de repente, Deus mostrou para ele quão separados eles estavam daquele povo. E a atitude daquele homem foi vender o apartamento dele em Gramacho, na Barra, e comprar uma casa que era uma antiga escola, lá em Gramacho, montou uma missão lá. E começou, ele e a família dele, 100%. Tem uma expressão no poker, não sei se eu posso falar isso também aqui, que chama all in, né? Aposta todas as fichas. Você pode apostar todas as fichas. E quando você aposta todas as fichas, é isso que nós estamos falando, né? Você coloca em risco a tua vida. E foi isso que eles fizeram. Eles foram para lá e aí a missão explodiu. Eles começaram a ser muito usados. E eu vou te falar, eu fui lá visitar eles, já tem um tempo, eles tinham 2 filhos, agora tem 3 também. Mas a luz que tinha nas expressões dele era uma luz diferente. Eles eram, assim, pessoas alegres, não transpareciam problemas em hipótese alguma. Logicamente que eles tinham problemas, mas ele contava das coisas, das realizações de Deus naquele lugar, dos milagres que Deus ia fazendo. Nós temos exemplos até na família, como que no início do ministério do nosso pastor, estávamos conversando essa semana, quantas coisas maravilhosas em meio aos problemas aconteciam, coisas que eram milagres verdadeiros. Mas muitas vezes nós não deixamos que esses milagres aconteçam. Será que nós estamos apostando todas as nossas fichas? Em quê? Talvez nós estejamos apostando todas as nossas fichas nos nossos projetos, nas nossas empresas, na nossa carreira, lazer, ou até na igreja, numa forma administrativa de ser igreja. Ou talvez não, estejamos simplesmente apostando algumas fichinhas, ganha aqui, perde ali. Eu, quando era adolescente, meu avô morava em Araruama, né? E eu ia lá para Araruama. E uma vez eu levei um coleguinha da minha rua, adolescente também, e a gente ia para aquele parquinho de praça assim, ficava lá e tinha uma roleta. E ele ia e ficava, pô, eu vou jogar. Aí chegava, jogava, botava uma nota de R$10 ali na roleta, aí ganhava, aí ficava eufórico, caramba, ganhei aquele dinheiro. Aí ele, cara, tô com dinheiro, vou apostar de novo, aí perdia.
Aí apostava de novo, perdia. Daqui a pouco ele ligava lá, voltava para casa, ligava para a mãe, acabou o dinheiro. E é assim que é a nossa vida. A gente, quando aposta, poucas fichas, quem vence sempre é a banca. Porque está na probabilidade. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Imaginem vocês o seguinte: uma família teve um filho. Essa criança foi criada da melhor maneira, foi às escolas, foi à igreja aos domingos e frequentou a EBD, a EBF. Ó, que legal! Teve bons professores, bons cursos, alcançando uma boa faculdade. Fez mestrado, doutorado, alcançou um bom posto de trabalho, construiu uma família e teve seus filhos, que levou à igreja aos domingos também, como era a tradição da sua antiga família. Construiu um bom patrimônio e disse consigo mesmo: estou garantido. De repente, um governo dominador se levantou e uma grande perseguição se iniciou. Esse homem perdeu tudo. Os bens foram os primeiros. Perdeu também o emprego, perdeu sua família, que foi separada de si. E eu pergunto para você, como ficaria sua alegria no lugar desse homem? Esse exemplo parece hipotético, mas aconteceu com milhões de judeus na Segunda Guerra, no Holocausto. Parece uma catástrofe tão incomum, mas eu estou colocando aqui como um instrumento imaginário para nós mensurarmos qual é a nossa medida de alegria. Vou falar uma coisa, um exemplo. Eu não quero ficar também trazendo só catástrofe para vocês, mas pensem numa doença terminal e de repente você descobre no meio da vida que você tem essa doença terminal. E você pensa consigo mesmo: poxa, mas eu tinha tantos projetos, tinha tantas coisas para realizar. Talvez a sua casa esteja edificada sobre a areia, mas nós precisamos edificar a nossa casa sobre a rocha. Não quer dizer que tudo vai dar certo, mas nos momentos de aflição, nós teremos uma esperança. E quando eu falo em esperança, é o último ponto que eu vou trazer para vocês, porque Deus nos prepara um lugar. Na verdade, Deus já realizou esse lugar. Quando nós pensamos naquilo que Deus realizou, e aí eu vou citar o texto que a nossa irmã trouxe para a gente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Não haverá espaço para egoísmo, não haverá espaço para orgulho, não haverá espaço para inveja, para competição, porque competição, quando a gente compete, a gente está deixando alguém para trás, não é verdade? Mas nós construiremos juntos um lugar muito melhor.
E nesse lugar não haverá tristeza. As nossas emoções serão transformadas e nós seremos completamente alegres. Sabe quando você pensa assim, poxa, mas eu fui salvo, né? E eu tenho esperança na nova cidade do Senhor, no paraíso que Ele nos prometeu. E aí eu fico pensando, porque eu leio o capítulo 4 de Apocalipse, eu fico assim, poxa, mas aqueles seres viventes, os 24 anciãos, ele fica o tempo todo dando glória ao Senhor. Isso deve ser muito chato. Porque nós não imaginamos o que significa estar na presença do Senhor completamente alegres. Completos de tudo, as nossas emoções completas. E talvez por isso nós continuemos buscando alguma coisa que Ele já realizou para essa era. Porque o reino de Deus é agora e ainda não. Nós temos uma parcialidade hoje e nós teremos Ele completo amanhã. Nós temos a esperança, mas essa esperança ela terminará. Porque vai ter um momento que a gente não vai precisar de fé nem esperança. A gente vai precisar só de uma coisa: amor. É isso que diz o capítulo 13 de 1 Coríntios. E o amor é o que perdura em todos os espaços. E essa é a realização de Deus nos últimos tempos e agora. Porque a alegria, ela nos é dada como um fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22, 23. Um fruto do Espírito é a alegria. Você não tem alegria? Busca o Senhor, porque Ele tem muita alegria para te dar. Mas para nós encontrarmos essa alegria, a gente precisa se desvencilhar de muito peso. E amanhã é segunda-feira. E eu me vejo na frente do computador, resolvendo um monte de problema. Problemas que eu mesmo criei. Que eu mesmo vou me organizando para me desvencilhar deles, mas que eles me perseguem. Não sei porquê. Talvez aconteça a mesma coisa com vocês. Mas talvez nós tenhamos mais problemas do que a vida nos concede, porque nós buscamos os problemas. Nós buscamos os problemas que vêm a partir das compras, nós buscamos os problemas a partir daquilo que nós construímos, que não é propósito de Deus nas nossas vidas, e nós temos problemas a partir do nosso pecado, que nos leva a ter escolhas diferentes daquilo que era para ser feito. É possível ter alegria constante. Eu já estou concluindo. A verdadeira alegria que só vem de Deus. Mas lembre-se, precisamos apostar todas as nossas fichas. Tiago 4, 13 a 16 diz assim: escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. O que nós estamos gastando a nossa vida? Será que são projetos de Deus ou são projetos nossos? Nós precisamos, como eu disse no início, eu não vou resolver o problema de você, nem vou tomar a decisão por você, mas cada um de nós precisa, dia após dia, nutrir essa realização junto com Deus. As nossas carreiras, elas precisam ser definidas a partir de um propósito junto a Deus. A gente, em determinado momento da história, vários momentos talvez, né? As pessoas tinham uma visão dualista. O que é uma visão dualista? É o sagrado e o profano, né? Então, eu estou dentro da igreja, eu estou no sagrado. Eu estou no mundo, eu estou no secular. Não existe essa diferenciação. Em todo lugar que nós colocamos a planta dos nossos pés é sagrado diante de Deus.
no nosso trabalho, conversávamos hoje ali, nós precisamos abençoar as pessoas. Talvez eles se fechem e não queiram ouvir, mas nós estamos ali como uma bênção. Nós falamos hoje de manhã também na consagração sobre a nossa boca, que ela precisa proferir palavras de bênção. A nossa presença precisa ser isso em todo lugar. Imagina se todo mundo trabalhasse o tempo todo na igreja, o que seria do mundo sem cristãos? Mas nós precisamos influenciar o mundo ao invés de sermos influenciados. Sabe, Moisés, em determinado momento dessa caminhada, ele estava lá no deserto, e Deus ofereceu isso para ele, um atalho. Quer saber, Moisés? Pega e vai direto. Eu vou botar um anjo, você vai destruindo todo mundo, e você vai lá para a terra prometida, mas eu não vou com você. E o que Moisés responde ao Senhor? Não me faça sair daqui, se tu não fores conosco, não vale a pena. Eu não quero. Se o Senhor não estiver no meu trabalho, se o Senhor não estiver na minha casa, se o Senhor não estiver nos meus projetos, eu não quero. Eu quero o Senhor o tempo todo do meu lado, sobre mim, o teu Espírito me queimando, e eu quero gritar de alegria o tempo todo. Eu quero exultar de alegria o tempo todo. Final do Salmo diz: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ele não está pedindo para Deus abençoar tudo o que Ele faz. Ele está falando para a glória do Senhor vir sobre ele, e através dessa glória, ele fazer as coisas, e Deus confirmar, porque está na palavra dele que ele vai confirmar. Se você for ler Deuteronômio, que é escrito por Moisés, você vai ver o que está escrito lá, e é isso. Não é nada sobre nós, mas é sobre o que Deus faz através de nós. Eu estava vendo um filme essa semana, muito legal, no Amazon Prime. É uma canção de gratidão. E é uma família grande que chega, e os filhos, né, dentro daquele propósito, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, e não desistindo, passando por várias aflições. E eu falei, que filme bom para assistir em família. Vou botar meus filhos para assistir também, vou assistir de novo junto com eles. Mas, assim, não sei por que acontece isso, mas no meio do filme eu começo a chorar. E na mesma hora eu peguei o tablet. Aí a Vivian falou assim: vai pegar o tablet, agora não vai assistir mais filme não, vai começar a estudar. Eu falei: não, eu vou pegar o tablet para anotar isso, para poder falar para o povo. Porque veio aquela sensação assim, é a beleza de Deus. Eram homens com amor ajudando a outros homens sem interesse. E aquilo gerou no meu coração um regozijo enorme, porque eu via a beleza de Deus através daquele ato. Pessoas agindo em relação a outras sem nenhum interesse e ajudando as pessoas. Eu não vou falar o final do filme, mas é sempre assim. Toda a história de sucesso é porque Deus atuou e Ele forneceu a sua graça de alguma maneira. E uma última coisa que eu gostaria de falar para vocês, sabe aquele evento chato que você não quer ir? Sabe aquela companhia desagradável que a gente quer evitar? A gente tem que perguntar a Deus se é a vontade dele de nós estarmos ali e como estarmos ali. Porque muitas vezes nós vamos ser usados, não no meio daquilo que é favorável, no meio das adversidades. E cada vez que Deus nos usar, nós teremos regozijo. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vamos, infelizmente, às vezes por obrigação, estar nesses lugares, e nós não vamos aproveitar o que Deus tem ali para nós. Sabe por quê? Porque talvez você só esteja alegre quando você está num lugar
em que você tenha tudo favorável, né? Uma viagem que dá certo, um lugar bonito, o melhor lugar do mundo, voltei cheio de memórias, mas aquelas memórias até duram, mas você tem que voltar naquele lugar como uma droga, senão você não está feliz. Ou um restaurante que você, cara, o melhor restaurante do mundo, você comeu aquela comida, você até se lembra, caramba, eu fui naquele restaurante maravilhoso comigo, você pode ir lá todo dia? Não posso. Aí você fica ansioso, querendo voltar naquele lugar e não consegue. Uma pessoa até que você sente saudade, infelizmente a gente não pode estar com todo mundo, vivendo os melhores momentos do tempo todo. Mas Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. Onde quer que você esteja, Deus está lá. E em Deus você pode ter regozijo e alegria o tempo todo. Essa é a palavra do Senhor. Não há restrição de lugar ou tempo para a presença de Deus na vida de vocês e de todos nós. Todo tempo, todo lugar. Todas as fichas para que isso aconteça. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Convido vocês a colocar as mãos nos seus corações, fazerem uma oração sincera sobre as aflições, sobre os desejos e sobre a alegria que nos é prometida. Se você crê em Deus como um Deus de satisfação, um Deus perfeito e completo, que ama os seus filhos, Ele tem prazer em nós, quando nós estamos debaixo das mãos dEle, e nós estamos apenas seguindo ao Senhor. Pai, eu te agradeço, Deus, pela alegria, pela satisfação. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Sabemos que muitas vezes é difícil, sabemos que muitas pessoas aqui têm passado por aflições profundas em suas vidas, mas, Senhor, eu te peço que o Senhor nos forneça a alegria, Senhor, que vem da confiança que temos em Ti, que vem da Tua presença em nós, mesmo nos piores momentos, Pai. Queremos, como aqueles apóstolos, cantar, Senhor, mesmo em aflição. Queremos, Senhor, nos regozijar mesmo no meio das adversidades, Senhor. Mostra, abre os nossos olhos para ver aquilo que não estamos vendo, Senhor. Como Eliseu disse ao seu moço, você não está vendo. Olha que o nosso exército é maior do que o deles. O Senhor nos mostra esse mundo espiritual, Pai, e afasta de nós tudo que tem tirado as nossas vidas, Pai. Tira de nós. Faça você essa oração sincera a Deus. Tira de mim aquilo que não provém de Ti, que tem trazido tristeza à minha vida, que tem trazido aflição, ansiedade, medo. Em nome de Jesus que te oramos. Amém, Pai.